Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News. Aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Antes da gente começar o vídeo, você já sabe, não esquece de curtir aqui, que me ajuda muito. E se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E pode compartilhar esse vídeo aqui também com alguém que também tá precisando se informar do que aconteceu essa semana. E se você está aí perdidinho na sua vida, sem saber direito o que fazer, pra onde ir, que profissão seguir, ou se você quer mudar de carreira, eu trago aqui pra vocês o meu parceiro favorito do canal, que é a EBAC. A EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. E a EBAC é uma plataforma de ensino que tem cursos 100% online que você pode fazer tanto no seu tempo quanto do lugar em que você estiver. Os cursos da EBAC todos, eles são profissionalizantes e você não precisa ter nenhum conhecimento prévio para entrar no curso da EBAC. Você pode entrar lá sem saber absolutamente nada, que você vai sair prontinho para o mercado de trabalho. A EBAC tem cursos dos mais diversos assuntos. Tem curso de design, tem curso de programação, tem curso de edição, fotografia, curso de roteiro, curso para você que quer começar um canal no YouTube, curso para você que está pensando em fazer uma loja online, tem curso de empreendedorismo, tem curso dos mais diversos assuntos, de tudo que você possa imaginar. E eu acredito que a EBAC é uma opção muito legal, tanto para você que não sabe direito ainda que carreira seguir e você quer começar de algum lugar, né, tá perdido. Às vezes para você também que já tem uma carreira, mas você quer mudar de profissão e você não tem tanto tempo assim, porque daí da EBAC você pode fazer de qualquer lugar os cursos. Não só isso, mas todos os professores da EBAC, eles são pessoas que atuam de fato no mercado de trabalho, então tudo que você vai aprender são coisas que as pessoas realmente usam na profissão delas, e você ainda por cima sai com um projeto direitinho pro seu portfólio, para quando você for entregar seu currículo, que a EBAC também te ajuda, você não vai chegar lá de mãos abanando, você já vai ter alguma coisa para apresentar. E se você usar o meu cupom de desconto, que é GABIOFF, você ganha R$200 para fazer o curso que você quiser na EBAC, tá? O link vai estar aqui na descrição. Ou então você também pode apontar o seu celular agora pro QR Code aqui, tá? E não se esquece de usar o meu cupom de desconto. Vamos pras notícias. Cara, eu preciso começar dizendo que um desastre, tipo aquele desastre que aconteceu há uns bons anos atrás do Césio, não vai acontecer no Brasil, graças a Deus, de novo. Vocês se lembram que no dia 30 de junho, no final do mês passado, foi roubado um caminhão com material radioativo que era para uso hospitalar, né? Desse material radioativo que estava dentro desse caminhão, tinham 5 cilindros de material. 4 desses cilindros eram de molibdênio 99 e tecnécio 99. E eles já tinham sido utilizados. Então esse material ele não apresentava um risco de contaminação. Eles estavam sendo apenas retornados para a empresa depois de terem sido utilizados. Só que um desses cilindros tinha germânio 68 e gálio 68. E esse cilindro estava de fato radioativo. E esse era o que mais preocupava a Comissão Nacional de Energia Nuclear, porque esse daí de fato podia, né, apresentar uma contaminação. Mas nessa segunda-feira, eles encontraram esse cilindro fechadinho, lacradinho, estava intocado, num ferro velho em São Paulo, na região de Jardim da Laranjeira. Eles fizeram os testes todos ali no lugar, viram que não teve nenhuma contaminação, não tinha nada de significante, que estava tudo safe, de boa. E nessa operação, né, 3 pessoas até agora foram presas por porte e interceptação de material nuclear, que aparentemente é um crime específico. Você não pode ser portador de material nuclear, que faz muito sentido, mas eu não sabia que tinha de fato um crime que era isso. Não tem? Não, e não só isso, mas o que eu achei muito ousado da parte deles é que, por exemplo, esses materiais radioativos, eles ficam contidos, né, num recipiente de chumbo, porque o chumbo contém a radiação. E eles pegaram desses cilindros aí de chumbo e eles venderam para uma loja de bateria. Os caras venderam o cilindro de chumbo que estava contendo material radioativo, que no caso não era material radioativo, quer dizer, de fato ativo, né? Era o que já tinha sido utilizado, mas eles venderam o chumbo do bagulho. Foda-se. Nessa história toda, 3 pessoas foram presas. Um foi do ferro velho, as outras 2 pessoas foram dessa loja que teria comprado esse chumbo. Então é isso, mais um episódio de Viver no Brasil é uma loucura. Os roteiristas
estão malucos, mas ficou tudo bem no final, pelo menos. E agora, em mais um episódio de Viver no Brasil é uma Loucura, na madrugada do dia 9, teve um incêndio numa exposição da Warner que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Era uma exposição inspirada em filmes e séries da Warner, né? Tanto de desenho animado quanto de coisas mais novas. Tinha algumas estátuas, tinham simulações, você podia, por exemplo, ir usar o chapéu seletor para ver sua casa de Hogwarts, esse tipo de coisa. E nessa exposição tinham vários objetos que eram originais de séries e filmes. E foi tudo queimado. Entre esses itens originais todos tinha o que pra mim particularmente foi o mais triste de todos. Tinha uma fantasia, figurino utilizado pela Dorothy do Mágico de Oz, que já tinha quase 90 anos, que foi perdido, queimado. Um carro também do Batman, da série da época dos anos 60, que também foi queimado. Tinha a roupa do Neo de Matrix, queimada. Tinha também as varinhas do Harry e do Dumbledore, perdidas, queimadas. Também tinha a Pedra da Ressurreição, que são as relíquias da morte de Harry Potter. A tiara da Rowena Ravenclaw. O capacete e o anel de Sauron, do Senhor dos Anéis. A boneca Annabelle, a original. Então, assim, no final das contas, talvez isso tenha sido um livramento. Talvez a gente tenha queimado o espírito da Annabelle e da moeda. O que eu falei? Da Annabelle e da moeda. Eu falei o que eu quis dizer. Nossa, desaprendi a falar, gente, perdão. Ou será que a Annabelle, a boneca, ou a moeda, como eu acabei de dizer, teria sido a responsável por... Gente, vocês estão reparando que eu não tô sabendo falar? Tô tendo um ABC, não é possível. Ou seria a boneca responsável pelo incêndio? Ou isso seria um livramento da gente, que liberou o espírito da boneca, da moeda? Mas está tudo queimado. Todas essas coisas que eram originais. Eu sempre fico meio triste com essas coisas originais que são perdidas, sabe? Especialmente quando são coisas que já existem há muito tempo. Mas enfim, um dia tudo vai desaparecer mesmo, né? Não adianta a gente ficar se apegando tanto, mas é bom se apegar às vezes. Mas até agora a gente não tem uma causa do incêndio, né? Então ninguém sabe se foi realmente a Annabelle ou não. Mas será que se foi ela, a gente vai saber? A gente não vai saber. E também não houveram feridos. Foi realmente só um incêndio ali na exposição, não tinha ninguém. Foi de madrugada, então não teve nenhuma pessoa ferida, graças a Deus. Só mesmo as coisas perdidas. E a Annabelle, perdida também. Agora, nessa semana, a gente viu uma influenciadora ser um dos assuntos mais comentados na internet por um motivo muito, muito, muito infeliz. A Gabi Chaves é uma influenciadora de um conteúdo geek, de anime, mais voltado para esse universo. Ela faz vídeos tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. E ela teve a sua conta no Instagram invadida. O que aconteceu foi o seguinte: foi postado no Instagram dela uma série de stories que teriam sido, supostamente, feitos pelo então marido da Gabi Xavier. Ele teria postado uma foto dele mesmo nos stories, dizendo que ele era o marido da Gabi Xavier e que no momento mais frágil da vida dele, que ele estava com depressão, a Gabi estava planejando traí-lo. E teria postado ali uma série de conversas privadas do Instagram da Gabi com uma outra pessoa, onde eles falavam ali de algumas coisas sexuais e marcavam um encontro. Obviamente, eu não vou colocar essas conversas aqui no Fadel News, né? Porque essas fotos foram divulgadas de uma forma não consensual nas redes sociais da Gabi. E são conversas privadas. Esses stories todos, eles ficaram no ar por muitas horas. Quando essa notícia chegou até mim, esses stories já estavam no ar há mais de 6 horas. O que começou a levantar muitas dúvidas entre as pessoas do porquê que essas coisas ainda estavam no ar. Porquê que não tinha sido deletado. E a Gabi estava sendo muito atacada. Eu imagino que você que esteja assistindo esse vídeo, né, no geral, assim, o meu público, a gente consegue entender o que aconteceu como, de fato, o que é um crime. Tenha sido o, então, marido, que a gente vai chegar nesse ponto ainda, da Gabi, ou não, ainda assim, expor conversas privadas de uma pessoa na internet, ou até que não seja na internet, tá? Mas expor conversas privadas sem o consentimento da pessoa é um crime. Invadir redes sociais das pessoas também é um crime. Então, o que estava acontecendo ali era um crime. E por mais que, com as informações que a gente tinha até o momento, traição possa ser algo que é moralmente condenável, não é um crime. Você só pode achar meio ruim, o que é completamente diferente de ter conversas expostas numa rede social, que ainda por cima é o seu trabalho, de forma não consensual. Mas apesar de eu e você conseguimos entender isso, grande parte, tanto do público da Gabi quanto de outras pessoas que essa história chegou até, não estavam entendendo isso. E a Gabi foi muito atacada durante esse momento. Mas, eventualmente, essas fotos foram deletadas e a Gabi postou uma nota dizendo que ia atrás de quem tinha sido responsável, que as medidas legais seriam
tomadas, sem dar muitos outros detalhes sobre nada. Mas houveram pessoas que falaram online, especialmente no Twitter, mas em outros lugares, que seriam pessoas próximas a Gabi, que deram uma outra versão do que teria acontecido. Em um desses comentários, que dá essa outra explicação, né, uma menina chamada Natália se identifica como uma grande amiga da Gabi. E ela fala que ela vai expor o que realmente estava acontecendo. Ela fala que o ex-marido, que então aquela pessoa que supostamente teria postado essas fotos, não seria o marido da Gabi, mas sim o ex-marido, que eles estariam separados já há 2 semanas até então. Ela fala que essa pessoa, que seria o ex-marido da Gabi, né, estaria fazendo o inferno da vida dela. Que na verdade ela teria sido agredida, que existe um BO, que existe um exame de corpo e delito, e que ele teria quebrado o celular dela. Ela fala também que existem provas de tudo isso que ela tá dizendo, mas que ela não poderia postar essas fotos porque só poderiam ser divulgadas pela própria Gabi. E que as autoridades já estão atuando no caso. Então, gente, isso é, mais uma vez, mais uma das coisas que eu sempre falo aqui no canal, que não dá pra gente acreditar em tudo que a gente vê online, em tudo que as pessoas contam pra gente online, que é postado, porque a gente não tem todos os lados da história, a gente sequer realmente, de fato, conhece a história. As pessoas nem sempre são narradores confiáveis na internet e elas estão expondo somente aquilo que elas querem que você vê. E seja isso realmente a história que tá acontecendo ou não, né, não cabe a nós saber. O que cabe é que, se houverem de fato medidas legais para serem tomadas, que elas sejam tomadas. E que a Gabi, quando puder, se ela quiser, divulgar essas informações todas pra gente, né, pro resto da internet, ela vai fazer isso no tempo dela, quando puder, quando ela tiver tanto autorização legal pra fazer, quanto se ela quiser fazer, mas que deixar com que alguém perca anos de trabalho, anos produzindo um conteúdo na internet, fazendo um trabalho, provavelmente é isso que ela faz em tempo integral, por causa de uma coisa que sequer é um crime de fato, é muito, extremamente errado. E eu acho que o caso da Gabi teve muita visibilidade, houve um deboche muito, muito grande online, eu vi muita gente zoando esse caso, e eu não vi tanta gente comentando sobre esse outro lado que foi exposto depois. E olha só, a gente não tem noção de nenhum dos dois, mas é só pra mostrar como a gente não sabe o que tá acontecendo. Então assim, vai ficar debochando no negócio que você não tem a menor ideia do que é. Fica complicado, né? Ainda mais quando é um assunto tão delicado que envolve de fato um crime, que é expor conversas de uma outra pessoa na internet. E agora, vamos falar do nosso queridíssimo ex-presidente Bolsonaro? Vamos falar? Pois bem, o Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF, ele resolveu retirar o sigilo que tinha no relatório da Polícia Federal em relação ao caso, a investigação das vendas das joias da Presidência da República. Que a gente já falou disso aqui há uns bons meses atrás. A Polícia Federal, ela terminou toda a investigação, né? E esse documento agora se encontra público. E a conclusão da Polícia Federal nesse documento é de que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha sim ciência da venda das joias. Uma das coisas que eles usam pra provar isso teria sido ali uma conversa de WhatsApp entre ele e o Maurício Cid, que era o ex-ajudante do Bolsonaro, né? Aonde o Maurício manda um link do leilão de vendas de umas joias, um conjunto de ouro rosé. Ele manda esse link pro Bolsonaro e o Bolsonaro responde com selva, que eu não sabia até então que caralhos era selva, mas é um cumprimento que a galera usa, é um jargão assim de militar. E aí a Polícia Federal afirma, abre aspas, ciência e anuência na tentativa de alienação ilegal das joias, porque essas joias não eram do Bolsonaro para serem vendidas. Essas joias eram do governo, é do povo brasileiro, essas joias, basicamente. O que a Polícia Federal afirma também é que o valor total que eles conseguiram com essas vendas dessas joias todas foi de 6,8 milhões de reais e que esse dinheiro teria sido usado para bancar aqueles meses que o Bolsonaro ficou lá nos Estados Unidos. E que esse dinheiro teria sido entregue em espécie para o Bolsonaro, para financiar ele lá nos Estados Unidos. O dólar está caro, ele precisava de muito dinheiro. Uma coisa esquisita nessa história toda é que, primeiro, quando esse relatório saiu, eles estavam falando de 25 milhões de reais. Aí depois, a Polícia Federal falou, opa, não, essa estimativa tá errada, é 6,8 milhões. Que, beleza, continua sendo um roubo de qualquer jeito, mas assim, caraca, discrepância de valor enorme dessa estimativa, né? Não que roubar 6,8 milhões de reais seja pouca coisa, né? É só que assim, pô, como é que tu errou tanto essa conta? Isso tudo tem a ver, não sei se vocês se lembram, né, de quando o Tribunal de Contas da União pediu as joias de volta. E aí, o advogado do Bolsonaro foi lá
para os Estados Unidos para recuperar essas joias, porque elas não tinham sido vendidas, essas em específico eu tô falando de ouro rosé lá. Elas não tinham sido vendidas ainda, ele foi para lá para pegar, para trazer de volta pro Brasil. E aí, a partir de agora, a Procuradoria-Geral da República, ela tem 15 dias para analisar tudo isso, analisar todos esses documentos, e aí eles podem ou pedir mais provas, ou arquivar, ou de fato denunciar. E o que a defesa do Jair Bolsonaro fala? A defesa do Jair Bolsonaro afirmou que os presentes ofertados à presidência obedecem a um protocolo rígido de tratamento e catalogação, sobre o qual o chefe do executivo não tem qualquer indirigência, que o ex-presidente sempre compareceu de forma espontânea para esclarecer os fatos, que ele determinou que os bens fossem depositados no Tribunal de Contas da União e que a iniciativa teve o objetivo de mostrar que, em momento algum, ele pretendeu enriquecer ou ficar com bens tidos como públicos. Ou seja, basicamente negando tudo isso, falando não vendi nada não. Falei pra ficar lá, eu nem sei de nada disso. Sabonetou todo. E o advogado Bolsonaro, esse mesmo que teria ido buscar lá as joias lá nos Estados Unidos, falou que isso tudo, esse relatório da Polícia Federal, é uma obra de ficção. E essa notícia saiu em vários jornais internacionais, tá? Está dando o que falar esse negócio. Então agora, já nas próximas semanas, a gente vai saber de fato se vai ter uma denúncia de fato formal e isso vai então a julgamento ou não. Já vamos saber disso já já. Mas a real é que está sendo comprovado cada vez mais, né? Pelo menos a polícia, foi isso que a polícia comprovou, é que de fato Bolsonaro sabia da venda das joias, estava vendendo joia que nem era dele pra se bancar nos Estados Unidos. E aqui eu quero terminar esse vídeo, já que eu falei umas semanas atrás aqui no Fadel News sobre as eleições que o presidente Macron lá na França convocou. Lembra que eu falei isso? Não vou dar muito detalhe aqui não. Se você não assistiu esse vídeo, você deveria ter assistido. Pois bem, saíram os resultados e acabou que a esquerda venceu de fato essas eleições. Naquele vídeo eu tinha dito que eu achava que era uma loucurinha ele fazer isso, entendeu? Que eu achava que não fazia sentido. No final, o homem estava certo. E é por isso que eu não sou a presidente da França, entendeu? E ele apostou certo. Deu certo. Quem está com a extrema-direita francesa não pegou a grande maioria dos assentos. Quem ficou com a maioria dos assentos foi a esquerda francesa, né? Então, é isso. Será que existe uma luz no fim do túnel para essa onda da extrema-direita na França? Não só na França, mas na Europa no geral? Que a Europa tá toda meio esquisita, toda bem esquisitinha. Apesar de que lá na Inglaterra parece que também tá tendo uma leve luz no fim do túnel também, né? Será? Gente, agora o negócio é o seguinte. Peraí, esse vídeo ele tinha acabado, né? Eu já tinha gravado todas as coisas que tinham acontecido nessa semana. Só que resolveu acontecer um monte de coisa que eu não podia deixar pra semana que vem pra comentar, né? Logo depois que eu gravei o vídeo. Então aqui estou em outro lugar pra gente falar de dois assuntos que acabaram de acontecer, que não tem como deixar pra depois. O primeiro deles é a traição da Isa. E talvez você estivesse vivendo embaixo de uma pedra nos últimos dias, ou você acabou de sair de um coma e não tá sabendo ainda do que aconteceu. A Isa, a cantora Isa, uma das mulheres mais bonitas do Brasil, tá grávida de 6 meses do seu, até então, namorado, o Yuri Lima. Yuri Lima é um jogador de futebol, ele é um reserva do Mirassol, que eu particularmente não conhecia, nem conhecia Mirassol, mas eu não sei nada de futebol. Então, e a história que se segue é a seguinte, e a gente tem vários pontos aqui pra falar sobre essa história. A primeira coisa que a gente viu foi a Isa gravando um vídeo onde ela conta dessa traição. No vídeo ela fala sobre isso, ela fala que ela ficou sabendo e que agora a gente ia ficar sabendo de outras pessoas, porque essa pessoa com quem ele estava traindo era alguém que queria muito aparecer, ficar famosa, então que com certeza a gente ia descobrir quem era. Enfim, gravou um vídeo falando sobre isso. Ele me traiu. Não acredito que eu tô falando isso. Mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela, né? Antes de ficar comigo, mantinha conversas com ela. Nunca parou de conversar com ela. E vocês vão conhecer ela. Porque ela quer muito ser conhecida. E nesse vídeo tem um pedaço específico onde ela fala que essa pessoa estava tentando vender essa informação dessa traição por 30 mil reais para um veículo. Bom, depois que esse vídeo da Isa foi pro ar, o Léo Dias postou uma matéria no site dele, aonde ele falava que é uma surpresa pra todo mundo, menos para o Léo Dias. E nessa matéria, ele fala que, na verdade, essa informação chegou primeiro pra ele, então que teria sido pra ele que essa informação estava tentando ser vendida. Não é dito especificamente que era a menina com a qual
o Yuri Lima estava traindo a Isa. Não é dito especificamente que é isso, apesar de alguns veículos terem noticiado dessa forma. Não é dito exatamente isso. A Isa fala que é, né? Mas, enfim, a gente vai chegar nesse ponto. E aí, nessa matéria, né, fala sobre isso, fala que uma fonte tentou vender essas informações por 30 mil reais e que, então, o Léo Dias entrou em contato tanto com o Yuri Lima, antes mesmo de entrar em contato com a Isa, e depois entrou em contato com a equipe da Isa para avisar. E disse que eles não iam publicar a matéria, mas que ela precisava saber porque eventualmente alguém iria publicar a matéria, mas que eles não. Ele, Léo Dias, não, né? Então, que era pra ela, então, saber disso. Vamos combinar aqui, tá? Antes de qualquer um de vocês bater palma pro Léo Dias nos comentários do meu vídeo, pelo amor de Deus, obviamente isso é um jeito apenas de tirar o dele da reta, tá? Depois ele ainda foi lá no Fofocalizando, seja lá qual é o programa que ele participa, chorou, falou, ai meu Deus, que ele não queria ter que dar essa notícia e tal. Anjo, não vamos por aí, tá? Se não quisesse mesmo, se quisesse de fato respeitar uma mulher grávida, simplesmente não faria, ponto. Não postaria, não tentaria, nem entraria em contato, esperasse, porque a querida está grávida de 6 meses, é um dos momentos mais delicados da vida de uma mulher, que, enfim, tá ali gerando uma criança, que depois vai passar por um puerpério, é ainda por cima, se não me engano, o primeiro filho da Isa, então uma experiência completamente nova, num momento super delicado, que ela está com hormônios à flor da pele, isso fora, né, a chance, que é um pouco mais difícil agora, que ela já tá de 6 meses, mas não tira ainda a chance de ela sofrer um aborto por causa disso, né, por passar nervoso, ou então às vezes um parto prematuro, que também poderia acontecer. Então assim, né, vamos parar de bater palminha para Léo Dias, porque se de fato houvesse um respeito por uma pessoa, uma mulher que está grávida naquele momento, não teria nem agido dessa forma, tá? E não teria simplesmente esperado, porque foi só isso. Falou, beleza, grava aí, porque na verdade vamos ver então se a gente dá a notícia de que você tá solteira, que você foi traída e tá solteira agora, ou se a gente vai dar a notícia que você foi corna, né, linda? É isso, esperou o pronunciamento dela só pra tirar o dele da reta, porque senão não era dessa forma que as coisas teriam sido manejadas. Então assim, não. Ai, porque o Léo Dias finalmente está sendo uma pessoa... Não. Se vocês são fáceis de enganar, eu aqui não sou, tá? Então, assim, rolou tudo isso. No final, a gente descobriu, sim, quem era, né, a menina com a qual o Yuri Lima estava traindo, que era uma pessoa com quem ele tinha se relacionado antes de se relacionar com a Isa. E meio que o que dá a entender ali é que ele simplesmente nunca terminou com ela, ele continuou traindo a Isa desde então. É essa pessoa, né, essa menina, que eu não vou ficar aqui super falando, super expondo, porque realmente a sensação que teve é de que, de fato, ela tava curtindo um pouco essa exposição. Então, assim, se você quiser descobrir, você vai descobrir, mas aqui isso eu não vou colocar, sabe, só por uma... Enfim, né, porque o que não me desceu bem nessa história toda também foi que ela ficou postando, por exemplo, quem tava vendo os stories dela, sabe? Umas coisas assim que não me desceu muito bem, achei meio esquisito. Disse que então era para as pessoas terem solidariedade com ela porque não tinha sido ela que tinha traído. E eu, assim, realmente a culpa dela é menor do que a do Yuri Lima? Claro, é uma culpa menor. Deixou de ter culpa? Não. Se eu roubo alguma coisa, o meu crime definitivamente ele é menor do que o crime de alguém que matou uma pessoa. Minha pena vai ser menor. Mas eu não deixei de cometer um crime. Então, assim, outro argumento que não cola pra mim. Não dá pra ter sororidade com gente que não tem sororidade com você. Não é por aí na vida, tá? E acho lindo. Quem consegue, assim, perdoar, etc. Eu, particularmente, não, tá? E aí, perdão, cada um sabe do seu. Se quiser perdoar, perdoa. Mas não gosto desse papo de tirar a culpa da mulher que participou da traição, ou do homem que, enfim, da pessoa, da outra pessoa ali que sabia que tinha alguém que estava sendo machucado. Porque, assim, a gente pode usar outros argumentos aí, dizer, se não fosse eu ia ser outra pessoa, beleza, é claro que é uma questão onde a pessoa tem sim menos culpa do que a pessoa que está efetivamente traindo. Tem, é óbvio que tem. Mas, né, de qualquer forma, o que essa pessoa falou, essa mulher com a qual o Yuri Lima traiu, ela gravou um vídeo onde ela fala sobre esse caso todo. E ela diz que ela não estava vendendo essa informação. Que era uma outra pessoa, que ela tinha confiado numa outra pessoa e que essa outra pessoa estava vendendo essa informação.
E até aí, gente, beleza, então podemos acreditar, né? Porque, sei lá, não tem nada que prove que seja o contrário, que não seja, quem tentou vender, enfim. E aqui, nesse momento, é o que eu quero falar pra vocês, que eu já falei em vários pares de mimimi. Se você já assistiu o Pares de Mimimi aqui, eu sempre falo sobre isso. Se você é uma mulher, uma pessoa com útero, que você vai ter um filho, né? Você quer ter um filho. Uma coisa que eu sempre digo aqui só tenha esse filho, só gere uma criança se você, a mãe, topar ser uma mãe solteira. Isso é algo que você quer acima de ter um filho com alguém, entende? Se você topa assumir essa responsabilidade sozinha, porque a chance de que aconteça várias coisas, que esse homem te desrespeite, que você acabe sendo largada, que você acabe tomando, de fato, todas as responsabilidades, às vezes o relacionamento continua, mas todas as responsabilidades dessa criança caem sobre você, é muito alto. É muito alto. Pela experiência coletiva de todas as mulheres ao longo da história. Isso ainda é desse jeito. É claro que existem caras que são muito legais, mas não existe garantia. E a real é que o homem, ele é permitido abortar em qualquer momento, mesmo depois da gravidez. Porque eu particularmente conheço um caso de uma pessoa que teve um relacionamento com um cara muito, muito, muito legal. Eles tiveram um filho e por muito tempo ele foi um pai muito legal com essa criança, até o dia que ele resolveu que ele não queria mais. Que ele tinha outras coisas pra fazer da vida dele, que ele queria ir morar em outros lugares, que ele queria fazer outras coisas. E largou a criança, que já estava grande, com a mãe, e não deu mais atenção. Simplesmente resolveu, a criança já tinha lá seus, sei lá, 10 anos, abortar essa criança. Então, no final das contas, é isso. Os pais, eles têm esse direito de, às vezes, formar uma outra família depois, e as crianças daquela outra família vão ficar para escanteio, não vão ter mais a mesma atenção que as crianças daquela outra família. E isso é uma história que se repete tanto. E eu conheço tantas pessoas e existem tantos exemplos que só tenha um filho realmente se você quiser ter por você e não pelo outro cara. E não porque você encontrou um cara que finalmente vai ser um bom pai, porque não há garantia de que vai ser realmente isso sempre. Porque assim, óbvio que mulheres traem também, gente, mas a gente precisa entender que existe um indicativo muito forte em como os homens são condicionados e são educados, que envolve esse desrespeito quase universal pelas pessoas do outro sexo. É impossível não falar disso nesse caso. E agora a gente vai falar de um outro caso que é ainda mais pesado e que, mais uma vez, é uma experiência muito comum para mulheres. Nessa semana a gente teve o reencontro do Casamento às Cegas 4. E nesse programa de reencontro, a Ingrid fala de abusos sexuais que ela teria vivido com a pessoa que até então era o marido dela, o Leandro. E aí aqui, alguns pontos importantes a gente salientar é que a Ingrid, depois dessa participação do Casamento às Cegas, ela gravou um vídeo onde ela conta melhor essa história, né? Um vídeo ali, tem seus 14 minutos, onde ela entra em um pouco mais de detalhes. E caso você não queira assistir esse vídeo, que é um vídeo um pouco longo e também pode ser meio pesado para algumas pessoas, eu vou passar nos pontos principais aqui que ela fala, né? Ela fala que foram mais de uma vez, que ela deixava claro, ela falava não. Esses momentos, eles aconteciam quando ela estava dormindo. Tudo isso aconteceu também depois da participação do programa, né? Não foi enquanto o programa estava sendo gravado. E ela fala, nesse vídeo, que ela não culpa o Casamento às Cegas, né? Casamento às Cegas, o programa não tem nada a ver com isso, que ela poderia ter conhecido o Leandro em qualquer outro lugar e que isso poderia se repetir essa história, né? Que não tem nada a ver com o programa. Mas, se tem uma coisa nesse caso que me deixou um pouco incomodada, ainda assim, foi o fato de como a Netflix reagiu a esse momento. Dá a entender aí nesse vídeo em que a Ingrid gravou depois que talvez realmente a Netflix não soubesse disso antes, tá? Então aqui a gente vai dar o benefício da dúvida, porque ela diz na fala que ela ficou meses com isso dentro dela, né, e não botou pra fora. Então talvez ela realmente não tivesse avisado pros produtores o que tinha acontecido. Talvez realmente a Netflix não soubesse disso. E ela foi lá realmente, né, ela viveu esse momento, talvez porque ela tinha um contrato e ela, enfim, não queria dar quebra de contato, também não queria falar antes, mas ela foi, ela gravou e ela falou com isso. E aí, o que acontece é que, basicamente, tem um momento, assim, depois dela falar todas essas coisas na cara do abusador dela, tem um momento ali meio assim, e aí, Leandro, o que você quer falar pra Ingrid agora? Gente, a mulher tá ali cara a cara com o abusador dela,
ela claramente está muito balançada com isso, ela chora ali e parece que vira uma coisa meio com um show de horrores. As meninas todas do programa abraçando ela. Um momento que parece, a sensação que dá, que parece, ela descobriu que ele tinha dado em cima de uma amiga dela, sabe? Que, beleza, seria moralmente errado. Até se ele tivesse traído ela, digamos assim. Ela descobriu que ele traiu ela. É moralmente errado? É moralmente errado. Podemos condenar isso como sociedade, assim, falar, mano, que horror. Sim, claro. Mas não é um crime. Não é um crime. Não é uma coisa que a pessoa deveria estar presa, entendeu? É só uma coisa que a gente considera moralmente errado e que não deveria ser feito com ninguém. Mas não é algo que você precisa ir pra polícia e que essa pessoa precisa passar por um julgamento depois de ser presa. Está sendo denunciado ali um crime e que, inclusive, a Ingrid falou que ela abriu o BO, né, no vídeo depois, não lá no episódio de Casamento às Cegas. Ela falou que ela abriu o BO, que ela tem provas, que ela tá protegida pela Lei Maria da Penha e tudo isso. É lidado assim, tipo, ai, agora pede desculpa, sabe? Uma coisa meio... Gente, beleza, se vocês não sabiam antes disso, para o programa ali. Para, gente, peraí, a gente vai fazer uma pequena pausa agora, porque a gente acabou de ficar sabendo de um crime. Para o programa, bota cada um pro lado e pergunta, o que você quer? Como que você quer seguir agora? Você quer que a gente te tire? Você quer não participar mais? A gente te tira. Ou você quer participar, mas a gente tira ele não vai estar mais aqui. Né, se você quiser continuar aqui e gravar o resto do programa, um apoio, não assim, deixar ela lá olhando pra cara do homem que abusou dela, câmera gravando, ela chorando, sabe, as outras abraçando e tipo, o que você quer falar? Fazendo parecer com que isso fosse uma coisa justificável. Um erro. Ele foi meio garoto. Porque a gente continua normalizando esse tipo de coisa, cara. Que é isso? A Netflix lidou com isso de uma maneira péssimo ali no programa, tá? E assim, eu não vou nem entrar no mérito de caso eles soubessem já disso. E caso eles soubessem já disso de fato, que isso tivesse sido avisado, que isso, ele não tinha que estar ali. Se ela quisesse ainda participar desse programa e contar o que aconteceu, aquele homem não tinha que estar ali. Porque foi aberto um BO contra ele, ele vai ser investigado, ele não tinha que estar ali. Não é assim que você ajuda as vítimas, expondo elas aos seus agressores. Então assim, isso me incomodou muito, porque faz parecer que é só um erro. Se eu já estava incomodada da Isa ter sido exposta com uma coisa que sequer é um crime, mas é algo moralmente errado, então assim, você imagina você ter tudo isso exposto e você ter que olhar pro seu agressor de algo que de fato é um crime. Sei lá, gente. Assim, é a prova de que a gente tá há muito tempo ainda de saber lidar com essas coisas, de saber lidar com vítimas, de saber, não se sabe lidar com as coisas, continua normalizando o negócio. Então assim, eu acho que seria de bom tom a Netflix soltar uma nota sobre isso, alguma coisa, não sei nem se conserta sinceramente, mas eu não gostei da forma que eles lidaram com nada disso. Achei péssimo, tá? Mas enfim, é isso. Agora sim, agora a gente vai terminar esse vídeo. Não se esquece de curtir se você gostou. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda também. E vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo.